Atenção porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Sandiele Nayara e vamos para mais uma aula de ciências do sexto ano. Peguem os cadernos, os lápis, a caneta e vamos começar a nossa correção da aula 3 para depois iniciarmos com o conteúdo da aula 4. Então, na atividade anterior, vocês tinham aí uma questão perguntando o que é uma célula e quantas partes possui essa célula. Então, a célula nós vimos que é a menor parte com formas definidas e que constitui todo o ser vivo. Então, um ser vivo ele é formado por uma célula ou por várias células, dependendo da sua classificação. E quantas partes ela possui? No geral, ela possui 3 partes, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, no modo geral. Dentro do núcleo, o DNA. Segunda questão, ele pedia para vocês relacionarem as palavrinhas que tinham com a descrição correta. Então, a ordem seria Z, depois X e depois Y, certo? A terceira questão era uma questão de verdadeiro e falso. Então, o gabarito seria verdadeiro, 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 falso e falso. A quarta questão, que era um pouquinho mais trabalhada, ela diz o seguinte: as bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com essa afirmação? Justifique classificando as bactérias conforme o tipo de célula que ela tem. Então, a resposta seria: a afirmação está incorreta, visto que as bactérias são seres procarióticos, ou seja, ela tem sim núcleo organizado e tem cromatina, que é a molécula de DNA que está dentro do núcleo. A quinta questão, ele dizia: indique os tipos de células, os tipos celulares de cada figura e depois justifique. Então, na figura 1, nós tínhamos um exemplo de uma célula procariótica, onde possui membrana plasmática, citoplasma e material genético disperso no citoplasma. Já na figura 2, nós temos uma célula eucariótica e qual é a classificação dela? Ela possui membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E dentro desse núcleo é que está localizado o DNA daquela célula. Então, agora nós vamos para o nosso conteúdo da aula 4. Conhecendo os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre célula, que é a unidade básica de um ser vivo. Então, o conjunto de células, ele constitui os tecidos, o conjunto de tecido, os órgãos, o conjunto de órgãos, o sistema. Então, hoje a gente vai só ver um pouquinho dos 3 sistemas que trabalham em conjunto, tá? Muscular, ósseo e nervoso. Então, aí nós temos o sistema esquelético e muscular. O que é o sistema esquelético? O que é o sistema muscular? Como o próprio nome já diz, o sistema esquelético ele é formado por ossos, certo? E para que é que servem esses ossos? Nosso corpo ele tem em média 206 ossos e ele serve para dar sustentação ao nosso corpo e proteger alguns órgãos internos. Por exemplo, o cérebro ele é protegido pelo crânio, que é uma parte do nosso esqueleto. O coração e os pulmões é protegido pelas costelas. O nosso sistema digestório, né, o estômago, pâncreas, fígado, ele é também protegido por esse sistema aqui, esse conjunto de ossos que tem aqui. Os ossos, eles são em grande parte constituídos por tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? Ele é um tecido que ele forma o sangue. Tá? Ele está dentro do nosso sangue. Então, as células estão rodeadas por um material intercelular sólido, que é leve e, ao mesmo tempo, resistente aos impactos e às quedas. Porém, quando esse impacto ele é muito alto, muito forte, ele pode vir a quebrar esses ossos. Então, é quando a gente chama que houve uma fratura óssea, certo? Aí, vocês têm uma imagem em que ele está mostrando o local de uma fratura, onde está aqui esse coágulo vermelhinho. A partir do momento que ele quebra o osso, esse coágulo de sangue é formado, né, pelo tecido conjuntivo e nele vai ser reconstituído esse osso. Por isso que quando a gente quebra um osso, a gente vai engessar para que ele fique imóvel, totalmente imóvel esse local, para que seja possível a reconstrução desse osso, certo? Articulações ou juntas. O que é uma articulação? Para que serve? Então, a articulação é
o local onde tem dois ou mais ossos que estão se unindo, certo? Então, elas também são chamadas de juntas. Então, elas podem ser classificadas em 3 tipos: a articulação imóvel, a articulação semimóvel e a articulação móvel. Qual é a diferença? A mobilidade que elas têm. Então, a articulação imóvel é aquela em que não acontece nenhum tipo de movimentação. Por exemplo, os ossos do crânio, tá? As articulações semimóveis são aquelas que têm uma articulação, uma movimentação mediana, como, por exemplo, os ossos do quadril e os ossos, as vértebras, por exemplo. Nossa coluna ela não tem capacidade de se mover, como, por exemplo, o nosso braço ou as pernas se movem. Mas ela tem uma movimentação pequena, então ela é classificada como semimóvel. As articulações móveis são aquelas que, como o próprio nome já diz, ela tem mobilidade. Então, por exemplo, andar, mexer o braço, quando a gente mexe o nosso antebraço e faz o movimento para levantar ou descer o braço. Então, tudo isso são movimentos de articulações, certo? E essas articulações, elas ajudam a diminuir os impactos que os ossos exercem na sua movimentação. Então, qual é a substância que ajuda nessa articulação? Ela é chamada de líquido sinovial, que ela serve para lubrificar nossas articulações. Por quê? Imagine que um osso está encostando no outro. Então, quando ele encosta, ele vai haver a movimentação, ele vai ter a maior probabilidade de quebrar, tá? De ser fraturado. Então, por isso que é importante essas articulações e esse líquido sinovial aí, no meio desses ossos, para facilitar a movimentação. É como se ele fosse um lubrificante mesmo. Então, aí nós temos uma imagem de 2 ossos se encontrando. Então, entre um osso e outro, essa partezinha azulzinha é chamado de cartilagem, tá? Então, essa cartilagem, ela ajuda nessa movimentação e faz com que esse osso não encoste no outro, para que haja a fratura, tá certo? Então, o que acontece à medida que a gente vai envelhecendo? Porque a gente costuma dizer, vovô e vovó não podem cair, cuidado, porque senão é mais fácil de quebrar o osso, uma perna, um braço. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, esses ossos eles vão perdendo esse líquido sinovial, certo? Então, a gente tem que ter um maior cuidado aí. É natural do corpo perder esse líquido, porque é a característica que o nosso corpo tem de envelhecer. Ok? A partir daí, nós vamos para o sistema muscular. O que é o sistema muscular? Nosso esqueleto ele não se move sozinho, tá? Então, não é somente os ossos que participam da movimentação. Os músculos também eles vão ajudar nesses movimentos. Então, nem todos os músculos possuem essa função de movimentação dos nossos ossos. Como, por exemplo, o coração. O coração ele é um órgão formado basicamente de músculo. Ó. Essa partezinha vermelhinha chamada de miocárdio e epicárdio são partes de músculo que o nosso coração tem. Então, ele é um exemplo de órgão que não tem a característica de movimentação, mas alguns deles participam ativamente na nossa movimentação do corpo. Os músculos eles são divididos de 3 formas: os músculos cardíacos, estriado e liso. Qual é a diferença? A localização de cada um. Então, o músculo cardíaco, como o próprio nome já diz, é o tipo de músculo que está no nosso sistema cardiovascular, que é o coração. Os músculos estriados, por que ele tem essa nomenclatura? Estriado. Porque ele está estirado, tá? Então, ele tem um formato estirado, de tiras. Então, ele está localizado nas nossas articulações móveis, como braços e pernas, certo? E o músculo liso, ele está localizado nos nossos órgãos internos do sistema digestório. Então, é ele que ajuda ao sistema digestório a funcionar. Então, o músculo esquelético ele está ligado ao esqueleto por meio de tendões em pelo menos 2 locais. A seguir, veremos uma ilustração onde o desenho A representa 2 músculos do membro superior e os tendões que estão unindo o esqueleto. E o desenho B, ele vai mostrar a articulação do joelho, no qual podemos ver, entre outras coisas, o tendão que liga o quadríceps femoral à tíbia. Então, é um exemplo de 2 músculos diferentes, tá? Então, nós temos aí os músculos tríceps branquial e o bíceps branquial, que é o dos braços, tá certo? E nós temos os músculos que estão localizados próximo ao joelho, que vai ajudar na movimentação desse joelho aí,
tá certo? Então, no músculo nós temos também os tendões que facilitam essa movimentação. Eles têm uma característica bastante importante. Qual é? É a propriedade de poderem contrair, ou seja, encolher-se, ou relaxar, afrouxar-se, quando ele se relaxa. Então, ele fica mais leve. Então, quando ele se contrai, os músculos esqueléticos, eles puxam os ossos ao quais eles estão ligados. Então, é o que acontece quando os rapazes estão lá na academia, né? Malhando, para que esse músculo ele cresça, ele aumente. Então, à medida que ele contrai o osso, né, o músculo ele vai puxar o osso. Mas quando ele relaxa, ele não vai empurrar o osso de volta, tá? Ele só vai relaxar realmente o músculo. Só que à medida que ele contrai, vamos supor, o bíceps, que é a parte de cima, ele vai relaxar a parte de baixo, a inferior, né, o tríceps, tá? Então, ele faz esse movimento, contrai um, relaxa o outro, e assim vice-versa. Então, levando em consideração o nosso sistema ósseo e o nosso sistema nervoso, eles têm uma importante ligação aí, tá? Qual é? A nossa coluna vertebral. Então, a nossa coluna vertebral, ela faz parte do sistema ósseo, né, o esqueleto, e ela é constituída por 33 ossos chamados de vértebras. Lembrando que essas vértebras são caracterizadas como movimentações semimóveis, tá, gente? Então, entre duas vértebras consecutivas, há um disco de cartilagem, ou seja, uma cartilagem, que vai fazer com que haja o amortecimento de choques entre essas vértebras. Então, para que elas não se atritem e que, consequentemente, não se venham a danificar, né? Não venham a corroer um osso ou outro. E ao longo da nossa coluna vertebral, existem orifícios em forma de tubos que por onde passa os feixes de nervos, ou seja, o comando do nosso cérebro. Então, ele é comandado, ele é transportado pela medula espinal. Então, a medula espinal é uma, a coluna vertebral é outra, tá? Elas são bem parecidas, mas se diferem. Qual é a diferença? A coluna vertebral é como se fosse uma ponte que vai ligar o nosso cérebro ao restante do nosso corpo, por onde vai passar a medula espinal, que são os feixes de nervos que vai vir do cérebro, mandando as ações. Então, por exemplo, quando você está sentado e quer levantar para andar. Então, sem que a gente perceba, nossas pernas, ela manda o comando para o cérebro, para que o cérebro, desculpa, o comando não, o estímulo, para que o cérebro ele faça a configuração e mande a ação, que é levantar e andar, certo? Então, a medula espinal e a coluna vertebral é como se elas fossem uma ponte que vai ligar o nosso comando geral, que é o cérebro, para a ação que a gente vai desenvolver. Então, aí vocês têm um exemplo, uma imagem da nossa coluna, né? Ela tem uma leve movimentação, por isso que ela é caracterizada como uma articulação semimóvel. Tem as estruturas aí formadas. Tem o disco de cartilagem, certo? Então, no meio de dois ossos existe esse disco de cartilagem para que ele impeça o atrito, em que um osso não fique encostando no outro. E depois das vértebras, nós temos aí a medula espinal, certo? Que é por onde vai passar esse feixe de nervos que vai mandar o comando do cérebro para as demais partes do corpo. O que é a medula espinal? Ela é responsável por transportar todo o comando enviado pelo cérebro para todas as partes do nosso corpo. Tá vendo aí, ó? Tá bem ilustrativo, né? O cérebro mandando aí, como se fosse a ponte da medula espinal para o corpo, todas as partes do nosso corpo, o comando, né? Então é isso, pessoal. Nossa aula se encerra por aqui. Fique com Deus e até a próxima aula. Um beijo.